Amém. Mesmo sentado, dá uma boa noite, uma paz do Senhor a quem está perto de você. O louvor está liberado. Daqui a pouco eu chamo alguns de vocês, os músicos. Boa noite, graça e paz. Amém, irmãos? Estou muito feliz de estar aqui e de saber que estamos nesse tempo de entender, de meditar, de nos expor, de sermos inspirados pelos livros que estão aí. Por esse tema, mover do Espírito, creio que precisamos mesmo compreender isso de uma forma didática, mas também de uma forma experimentada, por demonstração, por testemunhos, que vão nos inspirar, ficarmos bem sensíveis para estarmos conscientes de que Deus se move. Um dos textos que vamos tocar nessa noite, ele está no livro de Lucas, capítulo 4. Eu queria que você abrisse lá comigo. Vamos falar um pouco sobre a unção. Fala comigo, a unção do Senhor. Quantos entendem e apreciam a unção de Deus? Quantos podem dizer um amém aí? Amém. Lucas, capítulo 4. Jesus, ao inaugurar, ao dar início ao seu ministério, trouxe essa ênfase. Lucas capítulo 4, eu vou tocar o verso 1, depois o 14 e vamos para o 16. Diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Então Jesus, ao sair das águas no batismo de João, o Espírito veio sobre ele em forma corpórea como pomba. E eu gosto desse texto, diz que ele cheio do Espírito Santo. E depois que ele foi guiado, pessoas só vão ser guiadas quando estão cheias. Não pense que não estando cheio você vai ser guiado. Se eu quero ser guiado, eu preciso estar cheio. Diga comigo, se eu quero ser guiado, eu preciso estar cheio. Conforme o texto, 40 dias no deserto. Não vou entrar nos detalhes da tentação, mas vou entrar num detalhe interessante. Enquanto por um lado havia tentação e opressão do diabo, ou resistência, tentação, por outro lado, se Jesus foi para o deserto com o Espírito Santo, naqueles 40 dias, ele aprofundou a comunhão com o Espírito Santo. Se Jesus precisou de um aprofundamento da comunhão com o Espírito Santo, quem sou eu e você para ignorar e deixar isso de lado? Olhe para alguém perto de você e diga assim: precisamos também aprofundar o relacionamento com o Espírito Santo. Agora Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Você é inteligente, e estamos estudando de uma forma didática aqui a palavra de Deus. Diz assim: 40 dias depois daquela tentação, ele voltou do deserto no poder. Ele entrou no deserto com o Espírito Santo, mas voltou do deserto para a Galileia, debaixo da influência do poder do Espírito Santo. Deixa eu te dizer, quanto mais crescemos na intimidade com Ele, mais nós vamos tocar o poder do Espírito Santo. Não basta saber que o poder do Espírito Santo existe, eu preciso conhecer e tocá-lo. Numa outra escritura, em Mateus capítulo 22, 29, Jesus disse: errais não conhecendo as escrituras e não conhecendo o poder de Deus, o Espírito Santo, porque a fonte do poder é o Espírito Santo. Agora vamos para o verso 18 de Lucas 4. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres,
enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Eu vou pedir o apoio aqui ao pessoal da mídia. Coloca aí essa imagem que tem a pomba e a unção. Irmãos, quando Jesus ele entrou naquela sinagoga e ele fez aquela grande leitura, declaração, mas assumiu o cumprimento de uma palavra profética de Isaías 700 anos antes. E nós vamos ler Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus ele declarou o cumprimento daquela palavra. Eu e você somos da fé, sabemos que a fé chama à existência as coisas que não existem, mas eu quero te dizer que Jesus não estava chamando a existência. Ele saiu das águas, o Espírito veio sobre ele. Ele passou 40 dias no deserto. Por um lado, tentação, o diabo venceu, aleluia. Mas por outro lado, intimidade, conexão com o Espírito de Deus. Por quê? Normalmente nós falamos do Espírito e da unção como uma única coisa e eles se intercambiam. A própria Bíblia diz, Atos 10:38, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Quando dizemos a unção, estamos falando do Espírito. E quando falamos do Espírito, estamos apontando para a unção, porque está intimamente ligado. Porém, didaticamente, nós podemos separar para nos ajudar a gente compreender algumas coisas. Jesus disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Deus me ungiu. Deus vai ungir pessoas. Deus me ungiu, Deus ungiu você. Todos que nasceram de novo estão ungidos. Por exemplo, a Bíblia vai dizer mais de 100 escrituras no Novo Testamento de que nós estamos em Cristo. Quem está em Cristo aqui? Você sabe o que significa estar em Cristo? É estar no ungido. A palavra Cristo é a palavra para ungido na língua grega. E Messias ou Machia, a palavra ungido na língua hebraica. Então, se eu estou em Cristo, eu também sou participante da unção. Mas eu só tenho ela porque ela vem do cabeça, porque eu estou em Cristo. Diga comigo, se eu estou em Cristo, eu sou ungido. Agora, estudando e separando o que nós estamos falando, a unção e o Espírito, nós vamos ver que quando somos ungidos, é como se a unção, volta a imagem aí, a unção é a autorização, quando Deus nos unge, a unção é a autorização para o Espírito vir e se mover. Lá no Salmo 92:10, Davi disse, unge-me com óleo fresco. Porque, irmãos, precisamos de uma unção fresca para cada dia. O seu carro, de vez em quando você tem que trocar o óleo. E tem crente querendo andar com uma unção velha. Olha para alguém perto de você e diga assim, ei, tem uma unção fresca para mim e para você. E sabe de onde ela vem? Do cabeça de Jesus, da oração, da consagração, de estar junto na igreja, de receber das unções, de estar consagrado, de se santificar. Eu não quero ficar andando com unção velha, não, eu quero unção fresca. Sabe por quê, irmãos? A unção fresca vai atrair o Espírito Santo. Eu declaro você renovando as unções na sua vida e ficando sensível, porque quando a unção está fresca, o Espírito diz, eu posso me mover naquela pessoa. Me dá um amém. Você está comigo? Agora, eu tenho muitos livros e eu aprecio grandemente o estudo sobre o Espírito Santo. Um dos livros que nos ajuda, o Espírito Santo, o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós,
e de uma forma também muito didática, irmão Rega ensina sobre as operações do Espírito para nós, que vai trabalhar na minha vida pessoal, e sobre mim, sobre nós como igreja, para o serviço, para o ministério. Então nós vamos ver um segundo slide que nos mostra 2 Coríntios capítulo 1, por gentileza. O que nos diz essa escritura e o que Paulo fala de uma forma tão didática? Você pode ler comigo, eu quero toda a igreja lendo comigo em voz alta. Vamos lá? Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O novo nascimento, no dia que você confessou Jesus, você foi lavado com o sangue, e ao ser lavado com o sangue, você foi ungido. Onde? No seu coração, no seu homem interior. E temos ali, né, um chifre cheio de azeite, lembrando quando Davi foi ungido por Samuel. Você pode ir na Bíblia. Eu tenho uma Bíblia específica só para ficar estudando sobre o Espírito Santo, porque eu quero ficar consciente dele. Samuel foi lá, ungiu Davi na cabeça, e a partir dali o Espírito começou a se mover na vida de Davi, e ele se entregou. Saul também se entregou, mas depois Saul ignorou. Eu creio que eu estou aqui diante de Davis, não de Sauls, que um dia se moveu e agora não se move mais. Eu declaro que o mover do Espírito vai continuar ativo na sua vida até o dia que nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Me dá um amém. Usando a figura de Davi, ele foi ungido sobre. No Velho Testamento a unção era apenas sobre, mas no Novo Testamento, que Paulo diz aqui, aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu. Então todo crente é ungido. Eu sei quando a gente se converte, alguém está pregando lá na frente, alguém fala a palavra, se move, reconhecemos o Espírito, aí as pessoas dizem ungido de Deus. Sim, é uma unção para o serviço. Mas cada um de nós que nascemos de novo também somos ungidos do Senhor. Olha para alguém aí perto de você e diga assim: olá, ungido do Senhor. Diga, você foi ungido no coração. Amém? E olha que interessante, quando fomos ungidos, o Espírito Santo, né, essa semana, anteontem, Tessa, minha filha, disse: papai, vamos para a piscina. E eu fui. Irmão, estava gelada, mas ela disse: pula. E eu fiquei, vou usar a nossa linguagem nordestina, né, Marcondes? Cabritando, porque estava gelada. Aí ela pula, e eu coloquei o pé assim, gelada, chega, arrepiou. Mas ela disse: pula, papai, ficou rindo, né? Ela queria ver a desgraça. Aí eu, pum, aquele choque térmico, depois foi legal. Irmãos, quando você foi ungido por dentro, o Espírito Santo deu um tibungue para dentro de você e disse: eu vou ajudar esse camarada a crescer, a conhecer tudo que o Pai tem para ele. Eu vou me mover dentro dele para arrumar a vida dele. O diabo não tem mais espaço aqui. Eu vou trazer todo o plano de Deus para que ele possa entender e cumprir. Mas eu também vou me mover sobre ele, porque ele vai fazer grandes coisas em nome do Senhor. Ele vai se mover na igreja, ele vai se mover em todos os lugares, ele vai se mover com uma chamada, ele vai se mover para cumprir os propósitos de Deus. Diga para você mesmo: existe uma unção dentro. Diga: existe uma unção sobre. Vamos ver agora um próximo slide, que é do Salmo 92:10. Citamos ele, mas vamos ver aqui, para que possamos compreender o que Davi disse. Davi tinha tamanha consciência da unção. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Sabe, o boi selvagem não aguenta cercado, prisão. Tem um bocado de crente suportando algumas prisões, algumas coisas limitando o teu espaço.
Eu declaro uma unção fresca na sua vida, porque a unção do boi selvagem te leva a uma dimensão da liberdade em Deus, daquilo que Deus te chamou para viver, para ser, porque a unção nos conduz em triunfo. Eu declaro coisas acontecendo na sua vida, que o seu braço não conseguiu, mas a mão do Senhor, o mover de Deus, o poder de Deus vai ser ativado na sua vida, e você vai experimentar a mais perfeita liberdade, como Davi que declarou isso. Irmãos, Davi diz em Crônicas 18, que por onde quer que ele fosse, Deus lhe dava vitórias na batalha como rei. Em um capítulo só, 2 versículos, diz que Deus dava vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. E eu fico pensando, Paulo, que diz: a unção me conduz em triunfo. Eu acho que ele se inspirou em Davi, porque tem gente que precisa começar a aprender a confiar na unção. Isso aconteceu no passado. Não deixe a religiosidade, não deixe o ceticismo, não deixe o engano do mundo natural paralisar aquilo que Deus quer tornar ativo na sua vida, porque Deus diz: a minha igreja é ungida, o Espírito que está sobre o Cristo que está no trono também está no corpo, porque a igreja é o corpo de Cristo, o corpo ungido, o corpo que se move com a mesma unção do cabeça. Diga comigo: a igreja nunca vai se tornar prisioneira. Diga: porque se colocar uma prisão, diga, a unção vai despedaçar. Vamos pensar no ministério de Jesus. Irmãos, Jesus, por onde ele passava, e eu imagino que, eu gosto de um testemunho, irmão Rega diz que é bem provável que por onde Jesus chegava, ele dizia, e declarava Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele se movia debaixo dessa consciência. E nós, como crentes, precisamos também entender essa consciência, porque Deus continua ungindo. Não dá tempo para falar tudo sobre esse tema. Eu não sei se você sabe, mas a unção é uma matéria do rema. E como matéria, nós vemos lá algo que tem no texto de Zacarias, que diz que tem uma fonte de unção do trono que escorre. Chega a dizer que é como um líquido dourado. Irmãos, há uma unção fresca para todo o tempo. É tão curioso que mesmo Sansão pecou, errou, aprisionado, conhecia o poder da unção, perdeu o poder da unção, mas se arrependeu dentro daquela prisão, e diz que nos seus últimos dias ele derrubou o templo da cidade dos filisteus, do inimigo, porque a unção voltou a ficar ativa na vida dele. Eu declaro a unção ficando ativa na sua vida novamente. Eu declaro que você não vai ficar no natural. Eu declaro que você vai ser atraído para as coisas de cima, para as coisas do alto, para as coisas para as quais Deus já preparou para que você andasse nelas. E sabe, irmãos, esse é um tempo em que Deus está trazendo esse tema para que a gente fique novamente ativo. Essa matéria é a unção. Você não fez o rema, você vai descobrir muita coisa. Que você que já fez, que precisa renovar, você pode ver. Posso fazer essa matéria novamente? Eu te inspiraria a de vez em quando pegar um livro ou voltar e fazer aqui a matéria completa novamente, porque precisamos ficar conscientes da unção. Especificamente, eu quero que a gente pegue um texto que fala sobre o manto. Diga comigo, o manto. Jesus, nos seus últimos dias de ministério, abre lá comigo em Lucas capítulo 24, ou melhor, ele já estava ressuscitado, e ele falou em Lucas 24, 49, falando sobre a promessa do Espírito Santo, para os discípulos, para a igreja, para esta dispensação,
Diz assim, Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneceis, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Fala comigo, revestido. Quando fala de revestido, você vê que tem a palavra dentro de revestido, vestido. Ele está falando de algo que envolve. E ele está falando de algo que nos inspira a olhar para Elias e Eliseu. Elias, quando chama Eliseu para o ministério dele, para servi-lo, joga um manto que ele usava, uma capa que ele usava sobre Eliseu. Eu vou ler o texto aqui, o pessoal vai colocar aí também, 1 Reis 19, 19. Por gentileza, coloca aí, 1 Reis 19, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então estava lá Eliseu trabalhando, vida natural, normal, tudo normal. Amanhã é segunda, vamos trabalhar. A vida normal que a gente vive no mundo natural. Porém, naquele dia em especial, Eliseu passa, e ele estava na 12ª, e joga a capa que ele tinha sobre Eliseu. E Eliseu entendia, ou entendeu o que significava aquilo. Era a chamada de Deus. Ele estava sendo convocado para servir Elias. Alguns estudiosos dizem que ele o serviu por cerca de 14, 15, 16 anos. E quando Elias parte, dentre os filhos do profeta Elias, ele tinha muitos discípulos, Eliseu era o mais próximo. E o perseguia e o servia com intensidade. Ele desejava, ele queria, ele entendia desde que aquele manto veio sobre ele. E ele seguia o profeta. E ele disse, sabendo que era hora de Elias partir, se você não leu, é interessante ler no livro de Reis, vem cavalos de fogo, um redemoinho, e separa os profetas, Elias de Eliseu. Porém, a capa de Elias cai. Mas antes disso, Eliseu disse, eu quero porção dobrada do teu espírito. E Elias disse, se você me ver, no momento da minha partida, você vai receber. E sabe, Eliseu foi persistente, perseverante. Que lição isso nos traz? Que eu tenho que desejar e perseguir as coisas do Espírito. Se você ignora, não vai ter nada. E ainda vai sair dizendo, isso não funciona, isso não existe. Mas, irmãos, se você se conecta do coração, deseja, medita, busca, deixa eu te dizer, você vai tocar as coisas que Deus tem para que você experimente. Eliseu experimentou aquele manto e aquela unção, tomou posse dele. Elias, quando subiu, aquele manto caiu no chão, ele pegou. Ele tinha visto o profeta usar aquele manto, que era símbolo da unção e do poder de Deus, e bater nas águas e o rio abrir. Eliseu vai e faz a mesma coisa e o rio abre. Nós vimos hoje o ministro de louvor profetizando. Você pensa que ele está fazendo aquilo para te chamar a atenção? Você está pensando que aqui é um programa de TV? Que fica o povo dançando aqui em cima e o povo dançando embaixo? Não, irmãos. Ele estava falando de intervenções, de coisas acontecendo que vão trazer a dimensão do sobrenatural para as nossas vidas, para a nossa igreja, para o nosso ministério, para os nossos negócios. Quando Eliseu bateu nas águas, abriu-se o rio também. Eu não sei quanto a você, mas eu declaro que coisas vão acontecer, intervenções vão acontecer, vão olhar para a gente, vão dizer, só podia ter sido Deus. Até quem criticava vai dar a mão à palmatória. Não, eu reconheço. Olhe para alguém perto de você e diga assim, precisamos de uma unção fresca.
Diga, precisamos do manto. Olha como Jesus diz: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Então é como uma capa. Eu tive agora no mês de outubro, novembro, talvez você disse: cadê Mané? Desapareceu, foi arrebatado? Não, eu passei uma boa temporada viajando. Dentre um período desses, eu passei 26 dias dando aula no Rema em Portugal, visitando nossas igrejas. Dos 26, apenas eu tive um dia de relax, né? Um dia para descansar. Todos os outros ministrando. Foi intenso, mas foi bem maravilhoso, né? Não fiquei cansado não, estava forte no Senhor. Mas numa desses dias lá, visitando nossa querida Bianca e Esdras, que tiveram aqui, eu cheguei lá, levei meus casacos de frio, mas não suportou, porque num dia de manhã eles disseram: vamos levar as crianças na escola. Eu digo: vamos. Aí ele disse: seu casaco não vai funcionar não. Eu digo: é. E me deu alguns revestimentos, porque, irmãos, estava 6 horas da manhã, as crianças indo para a escola, sozinho lá, é impressionante, 8 graus negativo. Eu estava vestido, mas eu precisava de um revestimento. Tem coisas que nós precisamos não apenas estar vestidos, mas revestidos. Eu me lembro, em 1994, ainda na minha antiga igreja, estava concluindo o centro de treinamento, aprendendo essas verdades, devorando esses livros, perdi as contas de quantas vezes li. Já cheguei a digitar ele todinho só para ficar consciente das coisas que estavam aqui. Consciente. Na minha antiga igreja, para quem não sabe, né, eu já fui back vocal, já fui ministro de louvor aqui do Verbo, há 22 anos atrás. Mas eu lembro um dia específico, eu estava adorando, de repente, era como uma roupa que me envolveu e me vestiu, como um casaco pesado. Olha o que o irmão Rega diz aqui. Quando ele fala desse texto, de 1 Reis 19, que nós acabamos de ler, ele diz: esse manto era na realidade um símbolo daquele cargo, representava a unção pelo Espírito Santo, simbolizava o poder de Deus. O manto envolverá o indivíduo que ministrará sob a unção específica para o seu cargo ou para a sua chamada. Às vezes no ministério, quando chega a unção, parece que um manto desce sobre mim. Sinto-me como se o tivesse vestido, ou a um casaco, quando na realidade isso não aconteceu. Mas é o poder de Deus, a unção, envolvendo-me tanto que tenho essa impressão. Ele diz também algo que é bem interessante aqui, falando sobre a vida de Elias e de Eliseu, que Eliseu permaneceu firme perto de Elias e estava com o profeta quando este foi levado para o céu. Note que antes de Eliseu pegar o manto de Elias, despiu suas próprias vestes e as rasgou no meio. Então recolheu do chão a capa e a vestiu, porque aquele manto cobria a pessoa totalmente. Nós temos aprendido sobre a unção dentro, mas sabe que o revestimento também vai vir sobre, e não é só sobre os pregadores. Jesus disse que seria sobre todos os discípulos, porque vai ter coisas, irmãos, que vai nos revestir no meio da rua, na nossa casa, lá no seu quarto. A unção vai cair pesada. E quando ela vem, você fica dominado pelas coisas do reino espiritual, ou do ambiente ou atmosfera no qual o Espírito está se movendo. E eu percebo que Deus está colocando um alicerce, porque, irmãos, as coisas que vão acontecer, Deus não
não vai apenas se limitar a alguns 2, 3, 5, 10, 20, 30, mas Ele quer todo mundo preparado. Mas é um pouco estranho isso para mim, é tudo novo. Eu declaro que você vai ficar tão familiarizado, eu declaro que você vai meditar, você vai estudar, você está sendo suprido, nutrido com essas verdades, porque, irmãos, Deus está com um interesse muito grande para que nós possamos nos mover nele nesses últimos dias, de diversas formas e maneiras. Sabe, ontem, quando eu terminei de ministrar, 2 jovens, 2 garotos disseram: eu tenho uma palavra para lhe dizer. E foi muito interessante, porque as 2 bateram muito concordemente dentro de mim. No entanto, o que um disse, o outro disse. Eu digo: uau! Quando existe concordância de 2 ou 3, Deus está estabelecendo um fato. Deixa eu te dizer, alguns pensam que não está acontecendo um mover do Espírito, mas ele está acontecendo em pequenas medidas. Porém, Deus está te treinando para as grandes, Deus está te treinando para unções maiores, Deus está te preparando para coisas que você ainda não entrou. A Bíblia diz que Filipe, em Atos, no capítulo 8, fazia sinais, expulsava demônios, curava pessoas, aleijados andavam, mas de repente ele ouviu uma instrução: vai para o deserto. Irmãos, estava tudo funcionando ali, mas ele foi inspirado, foi movido para ir para o deserto. E estando no deserto, passou um homem numa carruagem, lendo Isaías, querendo entender a verdade. E Filipe corre, recebe outra instrução: segue, vai e explica aquele homem crê, aquele homem recebe a verdade, porque alguém cheio da revelação expôs a verdade no coração daquele homem. Aquele homem, quando creu, disse: o que me impede de ser batizado? E disse: olha aqui a água. Filipe desce com ele, o batiza. Aquele homem tem uma experiência, a confirmação pelo batismo nas águas. Porém, quando termina aquele fato, o Espírito do Senhor vem sobre Filipe e o traslada para outra cidade. Sabe, irmãos, Filipe já tinha uma familiaridade com o Espírito Santo. O problema é que a gente se satisfaz com pouco. Deus tem mais para mim, Deus tem mais para você. Não fica ali naquela avenida do cinza de que nada acontece. Deus tem coisas e lugares mais profundos no reino espiritual para você entrar. Elias entrou em dimensões que os outros profetas não entraram, por causa de um fator chamado desejo. Eu vim provocar desejo no seu coração, para você sair dessa zona do que nada acontece, a zona onde tudo fica tão cinza, tudo fica tão nublado, mas Deus está dizendo que vai fazer raiar o sol. Você vai ter novas experiências, vai conhecer os caminhos do Espírito, vai aprender a como se mover com Ele, vai entrar em unções diferentes. Eu declaro que a palavra inspirada vai estar na sua boca. Eu declaro que vão ter dias que você vai se esquecer que podia confiar na sua força, mas você vai passar a confiar na palavra, na presença, na convicção, naquilo que Deus coloca no seu íntimo, e você vai se mover e Deus vai confirmar, porque Deus está esperando que se levante um povo de fé, que não é acanhado, que confia nele, que confia na unção, que confia na palavra, que vai dar passos firmes, que vai sair do barco e andar sobre as águas, andar no sobrenatural. E vai impor as mãos nos enfermos, eles vão ser curados. E vai meditar. Só que o que você coloca para dentro não vai sair atrapalhado pelo que sua mente poderia atrapalhar. Vai sair organizado pela mente do Espírito. Ei, nós somos da fé, mas também nós somos o povo do Espírito. Eu declaro que você vai começar a ficar familiarizado de novo com a unção. Eu declaro que pessoas estão sendo levantadas aqui. Eu declaro, irmãos, o profeta Ezequiel, ele foi entrando nas águas.
o Senhor chamando, e cada lugar mais profundo, novas experiências, novas expressões, uma nova profundidade. Mas eu declaro que não é mais apenas o profeta, eu declaro a igreja entrando, e um dizendo para o outro, vem mais profundo, tem mais coisas. O que você experimentou é só um pouquinho do que Deus tem para você. Oh, aleluia. Olha para alguém perto de você e diga assim, tem lugares mais profundos. E diga assim, nós vamos experimentar. Eu quero te provocar. Você pode naturalmente, como qualquer pessoa, e às vezes eu faço, chegar em casa, ligar a televisão, ficar lá. Ou você pode dizer, hoje eu não vou ligar não. Hoje eu vou pegar um livro sobre o Espírito Santo, sobre a unção. Hoje eu vou sair das coisas que eu faço normalmente, que nada está acontecendo. Eu vou fazer algo novo para que outra coisa venha acontecer na minha vida. Eu não sei onde você quer chegar, eu sei onde eu quero chegar. Eu já tive minhas experiências, grandes, boas, interessantes. Também não quero viver delas, que eu não vivo de passado. Quem vive de passado é museu. Tive algumas, de vez em quando tenho, mas não quero. 15 dias atrás já ficou velho, eu quero coisa nova. Uma vez o pastor Bud falando sobre aqueles que querem se mover na unção são como cães farejadores. Onde o Espírito Santo está querendo me levar? E aí me faz pensar o que Jesus diz, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Tem um tempo para as Escrituras, tem um tempo para conhecer a intimidade com o Espírito Santo, o poder de Deus. Porque se eu só conheço as Escrituras e não conheço a unção, eu estou certamente propício a errar. E o contrário também, tem gente que é tão sensível ao Espírito, preguiçoso para estudar, vai errar. Diga comigo, eu tenho que conhecer as Escrituras e eu tenho que conhecer o poder de Deus, o Espírito Santo. Diga, o mover do Espírito. Oh, aleluia. Cadê o tecladista que eu não conhecia? Venha-se embora. O pessoal também vem, fica aqui já a postos. Abre comigo Isaías 61. Eu declaro o manto do Senhor sobre você. Eu tenho receio dessas coisas, pois eu declaro inaugurações divinas. Eu declaro você sendo arrastado. Você está comigo, Isaías 61? Você pode fazer uma declaração comigo? Diga assim, eu amo a unção. Diga, a unção fresca abre as portas para o Espírito se mover. Diga, eu amo a unção. Diga, e eu reconheço e preciso do ministério do Espírito Santo. O que Jesus leu, nós vamos ler a profecia, e eu vou enfatizar uma coisa, dentre muitas. Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados.
Enviou-me a curar aos quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade aos algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus leu, foi até aqui, porque sua primeira vinda dizia respeito a essa parte da profecia. Segunda parte do verso 2: e o dia da vingança do nosso Deus aponta para o seu retorno, que ele virá com poder e glória para julgar as nações e os povos. Porém o resto da profecia diz: a consolar todos os que choram, a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os dantes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e odeio a iniquidade do roubo. Dar-lhes-ei fielmente a sua recompensa, e com eles farei aliança eterna. Olha o 9 e o 10. A sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. O verso 10 e 11 ainda continua dizendo: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Porque eu quis ler todo o livro de Isaías? Porque o Espírito do Senhor veio sobre Jesus, vem sobre a igreja, vem sobre mim, sobre você. E eu estou falando especificamente o manto do Senhor. Eu sei que tem um mover do Espírito, existe um mover das unções, mas eu declaro que esse manto vai abrir a porta para coisas extraordinárias. Eu declaro que você vai ter experiências particulares. Mas quando eu olho aqui, eu vejo muitos efeitos da unção. Fala comigo: efeitos. Consolação, restauração, restituição, o dobro, multiplicação. Mas algo está me chamando a atenção aqui, um mover do Espírito, no verso 9. A posteridade conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Irmãos, vão olhar para a gente e vão nos reconhecer como família bendita do Senhor. Eu declaro o Espírito se movendo para vir um senso de proteção no contexto dos lares, das famílias. Irmãos, onde vão olhar para nós, vão dizer: que família é essa?
Como é que eles conseguem sobreviver no meio desse mundo que está assim, tão preservados, tão guardados, tão protegidos? Eles são como modelo, eles são únicos, vão olhar para nós e vão dizer: são família bendita do Senhor. Eu declaro que muitos moveres do Espírito vão acontecer, mas eu declaro esse mover do Espírito que vai tornar a tua casa bendita. Eu não quero saber qual foi a bagunça que o diabo fez, mas eu declaro que a unção do Espírito vai colocar em ordem a tua casa. Só levanta as tuas mãos mesmo sentado. Começa a falar em outras línguas. Jesus não só disse, Ele está dizendo: sereis revestidos de poder. Vocês vão experimentar uma ajuda extraordinária do meu Espírito, para que as vossas casas sejam guardadas. Sim, vocês vão fazer muitas outras coisas, mas eu estou agora me levantando como protetor das casas, dos lares, como protetor das famílias. Todo mundo orando em outras línguas. Como Davi disse: unges-me com óleo fresco. Eu declaro um óleo fresco, uma unção fresca, porque, irmãos, nós vamos nos levantar nesses últimos dias como restauradores, como guardiões, como intercessores, como interventores. Nós vamos fazer como Jesus fez. Aonde Ele chegava, as situações eram abaladas, mas não era por causa do homem, era por causa do Espírito de Deus sobre ele. É o mesmo Espírito que está sobre a igreja, e o Senhor está dizendo: eu me moverei, eu me moverei, eu me moverei de formas diferentes, de várias maneiras. Eu vou te dar olhos para ver, vou te dar boca para falar, vou te dar revelações, e você vai se mover, você vai seguir o caminho que eu criar. Fica de pé, levanta tuas mãos.